A dúvida é, se Deus manda guardar o sábado, por que a igreja guarda o domingo? Infelizmente, os senhores não, que vocês vão saber agora, argumentar, falar, mas a maioria, com muita tristeza que eu falo isso, a maioria dos cristãos católicos, eles se calam quando algum protestante de alguma seita cristã judaica... Não conheço o Padre Christian, mas se você um dia assistir esse vídeo, padre, um abraço carinhoso para o senhor e dizer para o senhor que nós somos irmãos na mesma caminhada em direção aos céus. Nos meus ensinos, nos meus sermões, eu deixo muito claro que placa de igreja não salva ninguém. Dentro de qualquer igreja haverá pessoas sinceras a quem Deus salvará. Deus não salva porque eu estou na igreja A ou B. Deus salva aquele que é sincero na luz que ele possui. Eles misturam os conceitos, eles são cristãos, mas eles creem em coisas do judaísmo. É muito complicado, certas igrejas hoje, a gente não sabe qual é a tônica delas, se é cristã ou se é judaica. Ela não é judaica porque ela prega Cristo, mas ela não é cristã porque os ritos é do judaísmo. Então eles misturam as coisas, chamam igrejas cristãs judaicas, misturam. E a gente vê na estrada, não poucas vezes, em pedras, em placas, lembra de guardar o dia de sábado. Na realidade não, né? Não só os judeus guardam o sábado. E além dos judeus e da igreja adventista, você tem várias outras denominações que guardam o sábado, né? Como, por exemplo, os próprios batistas do sétimo dia. E se alguma pessoa desta igreja ou seita vai lá na sua porta e ela fala assim, pega a sua Bíblia para mim. Aí você pega a sua Bíblia e entrega para a pessoa. Ela vai abrir em Deuteronômio 5. Isso quando ela está falando de imagem de Deuteronômio 9, né? É os dois textos que eles gostam. Aí vai falar para você, tá vendo? Qual que é a sua religião? Aí eu sou cristão, católico, mas é católico mesmo de IBGE. Não, eu vou à missa. Ah, então tá bom. Agora me fale, a sua igreja é uma igreja errada. A igreja católica, ela perverteu a Bíblia. O Papa mudou as coisas. Por que você está falando isso? Porque em Deuteronômio 5:12 fala para guardar o sábado. Vocês guardam o domingo, vocês são dominicais. A Bíblia manda guardar o sábado. Como que vocês guardam o domingo? Aí o católico que não sabe vai falar o quê? Religião não se discute não. Fica você com a sua fé, eu fico com a minha. Vamos aqui tomar um café, não vamos conversar não. Na verdade, por que religião não se discute? Porque não sabe. Quem não sabe tem que ficar calado mesmo, né? É muito melhor a pessoa parecer um idiota calado do que falar e acabar com a dúvida. Então por isso que o pessoal fica calado, a não ser um idiota, porque não sabe. Não vamos discutir. Gente, a coisa é muito clara. É fácil você entender aqui o processo. Deuteronômio, o povo saiu do Egito, está indo para a terra prometida e Deus está fazendo alianças preparatórias com o povo. Por que aliança preparatória? Porque não é aliança definitiva, não é uma aliança eterna. São preparatórias. Preparatórias a quê, padre? A aliança eterna, a última, que não há outra aliança. Então existe, hoje em dia eles inventaram isso, né? Não estou criticando não, mas desnecessário, mas tem. Existe um anel de compromisso, não tem um anelzinho? O casalzinho lá, 12 anos, começa, amor, love, vida. Aí arruma um anelzinho, tadinho, né? Carência. Aí põe um anelzinho no dedo. Aí você andando com aquele anelzinho. Aí um dia falou assim, vamos namorar? Vamos namorar. Aí ele pede, quer namorar comigo? É amor ou é amizade? Não, é amor. Então coloca o anel de namoro, de um compromisso mais sério. Aí a moça fica doida para esse namoro evoluir, para colocar qual? O de noivado. Mas ela está doida para se livrar daquele. Qual que os casais querem? O anel do matrimônio, aliança matrimonial. Esta é eterna. As outras são passageiras, elas vão sendo substituídas. As alianças do Antigo Testamento são essas preparatórias, porque a palavra testamento na Bíblia, do latim testamentum, significa aliança.
Então, no pé da letra, não seria Antigo Testamento e Novo Testamento. Seria Antigos Testamentos e Novo Testamento. Por que no plural antigo? Porque não é uma aliança, são várias. Tem aliança que Deus faz com Noé, tem aliança que Deus faz com Abraão, tem aliança que Deus faz com Moisés. Deus vai fazendo alianças com o povo e o povo vai quebrando a aliança do Antigo Testamento. Então, o judeu do Primeiro Testamento, ele haverá de guardar o Shabat. O cristão, ele haverá de guardar o domingo. Então, sábado não é para judeu. E a maior prova disso é que quando você abre a sua Bíblia, no primeiro evento dela registrado, a criação, e você vai aqui para o capítulo 2, e eu queria ler aqui os versos 1 a 3 com vocês. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Veja, nós temos em Gênesis capítulo 2, duas pessoas criadas, Adão e Eva. E Deus já separa o 7º dia e faz 3 coisas. Ele descansa, ele abençoa e ele santifica. Não tinha nenhum judeu aqui, né? Você tem Adão e Eva, os ancestrais da humanidade. Então, o sábado foi pensado por Deus para a humanidade. Então, o sábado não foi dado para o povo judeu, foi dado para a humanidade. Agora, por que é tão comum no meio cristão, religioso, né, protestante ou pentecostal, a ideia de que o sábado é dos judeus? Bom, judeu é o termo que vem da tribo de Judá, que era uma das 12 tribos de Israel. O povo de Israel tem como ancestral Abraão. Então, em Gênesis 12 e Gênesis 15, Deus chama Abraão, faz uma aliança com ele e promete que através de sua descendência o mundo inteiro seria abençoado. Então vem Abraão, Isaque, Jacó os 12 filhos, o povo de Israel. Então a aliança de Deus com Abraão, que se estendeu para sua descendência, fez do povo de Jacó, ou Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento. Então, ser membro da família de Deus no Antigo Testamento era ser membro da nação de Israel. E isso poderia acontecer por nascimento ou por circuncisão. Essas 12 tribos, 10 foram dizimadas, né, exterminadas no cativeiro assírio, em 722. Sobraram 2 tribos, Judá e Benjamim, que vão também para o cativeiro babilônico, no ano 605. E Judá e Benjamim, de Judá, que era a tribo maior, é que vem o termo judeu. Então, quando o povo volta do cativeiro, aquilo que era chamado de o povo de Israel, a nação de Israel, agora é o povo judeu. Então, em todo o Antigo Testamento, a nação de Israel e o povo judeu foram os guardiões dos oráculos sagrados. Eles tiveram a verdade com eles. E Deus queria que essa verdade fosse pregada. Mas a verdade não estava restrita a eles. E tem aqui, Denis, um último texto, em Isaías capítulo 56, que deixa isso de uma forma muito transparente e clara sobre os objetivos que Deus tem com relação ao sábado. Olha aqui em Isaías capítulo 56, nos versos 2 a 7. Bem-aventurado o homem que faz isso, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, que guarda a sua mão de cometer algum mal. Olha só, não mencionou aqui que é o judeu que deve guardar o sábado, é o homem. O verso 3, o estrangeiro que tiver se unido ao Senhor. O que significa se unido ao Senhor aqui? Ele aceitou a pregação da nação de Israel. Ele aceitou os oráculos sagrados que Israel mantinha, as verdades da lei, né? Então, o estrangeiro que estiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca,
Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam meu sábado, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei no seu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor que os filhos e filhas. Então, o sábado não foi dado para uma nação específica, foi dado para a humanidade. Agora, como Deus chamou Israel e escolheu Israel, não por ser maior nem melhor, porque era um povo pequenino, né? Como Deus escolheu Israel para ser o seu representante, ele conferiu a lei a Israel. E Israel que defendeu o sábado, né? Quando vem Jesus Cristo, e na última ceia, ele pega o cálice e diz assim: tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova. As outras ficaram velhas, agora é nova. Nova e eterna aliança. Não há outra. Esta é a aliança maior. As outras foram preparativas para essa. O Antigo Testamento preparou a vinda do Messias, Jesus Cristo, Mexiá, o Messias, Cristós, ungido, Jesus, Yeshua, Deus salva. Então ali estava a plenitude no alto da cruz. Quando Jesus é crucificado, é num dia 14 de Nisan. Naquela época o mês era esse, o dia era esse, a hora nona. E Jesus ele morre numa, para nós, sexta da paixão. 18 horas já seria o Shabat, e na madrugada do domingo ele já ressuscita, 3 dias. Então ele ressuscita no primeiro dia da semana. Preste atenção, o primeiro dia da semana é para o cristão. Para o mundo judaico seria o 8º dia. Porque Deus cria o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º dia e Jesus ressuscita no 8º dia. 8º dia por quê? Porque o mundo criado em 6 é recriado em Cristo. Cristo seria o 8º dia. Na linguagem veterotestamentária. Para o cristão e o Novo Testamento é chamado não de 8º dia, mas de primeiro dia. Na Bíblia não se lê a palavra domingo, mas se diz primeiro dia da semana. Então, só para você entender, se o 8º dia é o primeiro dia, e o primeiro dia, que é domingo, é o 8º dia, o que significa nesse ciclo? Que ele não tem emenda, porque um dia se sobrepõe no outro. Por isso que a aliança de Deus não tem emenda com o ser humano, não é uma aliança emendada. É por isso que as boas joalherias, quando você vai escolher a sua aliança de casamento, ou a única coisa que você deve olhar, se a aliança tem, ela não pode ter emenda, não é? Vocês estão casados, ela tem que ser um ciclo sem início e sem fim. Hoje em dia coloca uma pedrinha, coloca uma coisinha ou outra, né? Mas a aliança tradicional, ela é apenas aquele ouro que não tem início, você não sabe onde o anel começou, onde o anel terminou. É o 8º e o primeiro dia. Jesus ressuscita não no sábado, ele ressuscita no domingo. A palavra domingo, do latim, dies domini, que é a palavra domenica. Dies é dia, domini do Senhor. O que significa domingo? Dia do Senhor. Que Senhor? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus que é Deus. O Senhor Jesus que é Senhor do sábado. Não está no Evangelho? Eu sou também o Senhor do sábado. O Filho do homem é Senhor do sábado. Se ele é Senhor do sábado, o dia do Senhor para o cristão não é mais o repouso, é o dia da ressurreição. E aqui entendam bem, não foi a igreja, não foi o Papa que numa canetada falou, o dia do Senhor agora é o domingo, não quero saber de sábado, temos que dar uma canetada aí e soltar um documento. Não,
Se você pega a vida de Jesus Cristo, o evento ressurreição, ele é um evento dominical, no primeiro dia da semana. Quem lê Bíblia, entende aí de Bíblia, todas as aparições do Cristo ressuscitado acontecem no primeiro dia da semana. A ascensão de Jesus ao céu é no domingo. Pentecostes, a descida do Espírito, é no domingo. Os cristãos dos Atos dos Apóstolos, eles celebram a Eucaristia, a fraciopanes, a fração do pão, no primeiro dia da semana, que é o domingo. No século I, todos os sacramentos da igreja, principalmente o batismo e a Eucaristia, eram realizadas no domingo. Então aqui houve uma divisão. O judaísmo permanece no Antigo Testamento, porque eles não aceitam Jesus como Messias. Eles permanecem na Antiga Aliança, guardando o sábado. O cristão, ele pega a nova e eterna aliança de Cristo. Diz assim, Atos 2,46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. De que a Bíblia está falando? Partiam o pão de casa em casa. É a celebração da Eucaristia, como alguns querem afirmar? Aqui está dizendo diariamente. Está falando das refeições. Eles tinham tudo em comum. Eles se alimentavam juntos, eles trabalhavam, cada um buscava atender a necessidade de outrem. Então, essa expressão vai aparecer várias vezes. Agora, quando nós vamos aqui para Atos, capítulo 20, e o versículo 7, que é um texto mais comumente usado, diz assim, Paulo está em Troade, nesse momento, e aí no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Por que esses irmãos estavam reunidos no domingo? Porque era um costume da igreja? Não, porque Paulo viajaria no dia seguinte. Eles queriam ouvir Paulo mais uma vez. E Paulo foi lá falar para eles no domingo, porque na segunda ele seguiria a viagem. Então o domingo é o dia que se unia para partir o pão. Será que é? Aqui diz que ele prolongou o seu discurso até meia-noite, ou quase meia-noite. Aí tem a história de Eutico, que ele dorme, cai lá, morre, Paulo ressuscita. E eu queria ir para o versículo 11 agora. Subindo de novo, quer dizer, Paulo volta para o local onde estava, depois de haver ressuscitado Eutico, partiu o pão e comeu. Mas espera aí, não era quase meia-noite? Então, que dia que Paulo partiu esse pão e comeu? Não foi no domingo. Foi na segunda, porque já havia dado o pôr do sol. Perfeito. Já era segunda-feira. Então, se eu quero usar esse texto para dizer que a Eucaristia se fundamenta no partir do pão no domingo, eu estou cometendo um erro crasso de exegese. Eu estou simplesmente ignorando que na Bíblia o dia começa a se pôr do sol. Então, a Eucaristia tinha que ir para a segunda e não mais para o domingo. Então, nós não temos, assim, textos que consubstanciam a ideia de que a Eucaristia tem que acontecer no domingo porque ele é um dia especial. É como o que eu mencionei há pouco. Essa mudança do sábado para o domingo, ela não se dá no início devido à ressurreição, mas devido ao domingo já ser o dia em que os pagãos adoravam ao Deus Sol. E só posteriormente a igreja começa a ensinar de que é em homenagem à ressurreição de Cristo, e essa é a teologia que acabou vindo para os livros da igreja. Muitas pessoas dizem assim, a lei ela foi abolida na morte de Jesus. Que lei foi abolida na morte de Jesus? A lei moral. Se a lei moral foi abolida, então eu posso matar, roubar, adulterar? Não, isso eu não posso. Então não foi abolida a lei moral. Não teve lei abolida na cruz. O que Jesus aboliu na cruz foi as ordenanças que constavam contra nós. Nós estávamos fadados à morte por causa do pecado. Ele paga o preço do pecado para nos livrar dessa condenação. Até a lei cerimonial, que às vezes dizemos assim, a lei cerimonial foi abolida porque Jesus morreu, essa não é a expressão correta. A lei cerimonial não foi abolida, ela se cumpriu. Eu
Eu ouvi uma vez uma comparação que eu achei muito própria. A lei cerimonial na Bíblia é como um convite de casamento. Outro dia fomos ao casamento do seu filho, né? Perfeito. E eu recebi do Lucas lá um bonito convite de casamento. Aí você guarda aquele convite com carinho, ele demonstra que a família tem apreço por você, você está sendo convidado para um momento especial da família. Aí você tem no convite o endereço onde vai ser o encontro, tem acesso ao evento, mas quando acabou o evento, o convite cumpriu o seu papel. Ele não tem qualquer finalidade mais. Isso é a lei cerimonial. Ela apontou para Cristo. Quando ele veio, toda aquela lei de ordenanças que constava da matança de animais, do ministério sacerdotal, do Yom Kippur, do sumo sacerdote, tudo aquilo apontava para Jesus e se cumpriu nele. Ela então cumpriu o seu papel. Ela nunca foi abolida, ela cumpriu o seu papel. Ela não tem mais validade agora. Agora a lei moral não, ela continua. Por que Jesus mudaria o sábado, um mandamento do decálogo, após a sua morte? Que lógica haveria nisso? Por que ele mudaria esse mandamento? E quando a gente vai para a Bíblia, o que a gente percebe é exatamente o contrário. Olha aqui, em Lucas 23, você tem aqui o relato do sepultamento de Jesus. Cristo foi crucificado numa sexta-feira, né? José de Arimateia, que foi lá pedir o corpo de Jesus, Pilatos deu a ele. Aí o verso 53 diz assim, Lucas 23, 53. E tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha onde ninguém havia sido sepultado ainda. Aí vem o verso seguinte, era o dia da preparação e o sábado estava para começar. Primeiro detalhe, queria dar uma paradinha aqui. Era o dia da preparação? Sim, porque a sexta-feira é o dia de se preparar para receber o sábado. As mulheres, diz o verso seguinte, que tinham vindo da Galileia com Jesus desde a Galileia, seguiram José, viram o túmulo e o corpo como ali foram depositado. Então se retiraram para preparar os óleos aromáticos e perfumes e no sábado descansaram segundo o mandamento. O corpo de Jesus não foi embalsamado porque o sábado se aproximava. E eles descansaram segundo o mandamento. O Evangelho de Lucas foi escrito quando? Décadas depois desse evento. Alguns estudiosos creem que Lucas foi escrito no ano 63. Se foi de fato no ano 63, já haviam se passado mais de 30 anos do evento da crucifixão. Por que Lucas, que não era um dos 12, mas um médico, um estudioso, que entrevistou várias pessoas para compor o seu evangelho e o livro de Atos, a quem ele escreve também, não faz qualquer menção a um tipo de mudança a partir desse momento. Mas relembra que ele foi crucificado numa sexta, que era um dia de se preparar, de que elas guardaram o sábado conforme o mandamento. Será que 30 anos depois ele não deixaria para nós uma advertência? Olha, esse mandamento a gente já sabe que não existe mais. Mas isso não acontece no Novo Testamento. Paulo guardava o sábado. Agora, será que o maior teólogo do Novo Testamento não sabia que esse mandamento tinha sido abolido? Não, por quê? Porque nunca foi abolido. Então, o sábado não foi abolido, nem o domingo colocado em lugar do sábado. Isso não tem na Bíblia. Então, não há nenhum tipo de santidade atribuído ao dia, porque nele Jesus ressuscitou. E há um outro detalhe interessante, e aqui nós vamos para a história eclesiástica. Quando a igreja cristã começou a abraçar o domingo, nos primeiros séculos já, ela não abraça o domingo porque nele Jesus ressuscitara. Ela abraça o domingo porque ele é o dia venerável do sol. Porque era o dia que os pagãos dedicavam ao dia do sol. Então houve uma valorização do primeiro dia da semana em função dos costumes que já haviam de se adorar aos deuses pagãos no primeiro dia. Não porque Jesus nele havia ressuscitado. Foi séculos depois que essa associação começou a ser feita.
Aqui, por exemplo, em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, você tem a experiência de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Veja, Emaús era uma vila que distanciava 30 quilômetros de Jerusalém. Quanto tempo você gasta andando a pé para percorrer 30 quilômetros? Você gasta um bom tempo, né? E lá estavam os 2 discípulos indo para Emaús. Cristo se une a eles nessa caminhada em algum momento. Ele começa a pregar para eles, né? E aí Jesus, quando chega na aldeia de Emaús, ele dá a dica que ele vai continuar a viagem. A Bíblia diz isso, né? Ele dá a entender que ele vai continuar a caminhada sozinho. E os discípulos dizem assim, não, fica conosco porque o sol já está se pondo. Porque já é tarde, o dia já vai terminar. Não viaja à noite, fica conosco. Aí Jesus aceita o convite e entra na casa dos discípulos, né? E na hora que ele vai orar ali agradecendo o pão, uma refeição que eles prepararam para ele, eles reconhecem que é Jesus. Aí eles voltam para Jerusalém. 30 quilômetros. Eles voltam para Jerusalém. Eles estavam tão eufóricos com a notícia de que Cristo estava vivo, que Cristo havia ressuscitado, que eles não esperaram a noite terminar para ir contar para os discípulos. Aí o que a Bíblia diz na continuidade? Aqui até o versículo 33 e 34, 35, vai dizer que, olha o que diz o versículo 35, né? Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Eles chegaram lá em Jerusalém, foram falar com os discípulos que estavam lá ainda no cenáculo escondidos, para dizer, olha, nós vimos o Senhor ressurreto. Agora o que acontece no verso seguinte? Falavam eles ainda, verso 36, estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe diz que a paz esteja com vocês. Bom, se desde a caminhada até Emaús o dia já havia se findado, o domingo da ressurreição, em que ele ressuscitou, e eles voltaram 30 quilômetros correndo, começaram a contar o testemunho para os discípulos no cenáculo, e nisso Jesus se apresenta, então certamente, biblicamente, Jesus apareceu para os discípulos, não no dia da ressurreição, no dia seguinte à ressurreição. Porque nós não podemos considerar agora o nosso horário de meia-noite, né? Uhum. Estamos falando da Bíblia. Certo. E na Bíblia o dia começa ao se pôr o sol. Então a primeira aparição que Jesus faz aos discípulos já é numa segunda-feira. E na Bíblia você tem 2 ascensões. E eu não sei se você se deu conta disso. São 2 as ascensões. Porque quando Cristo ressuscita, ele diz para a mulher assim, não me detenhas, porque ainda não subi ao Pai. Ele não havia ido ao Pai ainda, quando ele se encontra com a mulher Maria junto ao sepulcro. E depois ele vai dizer para Tomé, Tomé, põe aqui o teu dedo. Ele havia ido ao Pai. Ok, logo que ele ressurgiu... Então, logo que ele ressuscita, ele foi ao Pai. Perfeito. Se você está falando dessa ascensão, ela se deu sim. É provável no domingo. Perfeito. Certo? Perfeito. Certamente no domingo, né? Agora, se você fala da ascensão final, depois dos 40 dias, porque Lucas vai dizer que ele ficou 40 dias com os discípulos. Exato. Então, essa cena de Atos 1, ela não se dá no domingo, por um motivo bem simples. A festa de Pentecostes era celebrada 50 dias depois da Páscoa, e o Pentecostes caía no domingo. Então, se Jesus ascendeu 40 dias depois da ascensão, faltavam ainda para o Pentecostes 10 dias. E se você sai de um domingo e retrocede 10 dias, você cai numa quinta-feira. Se você vai para Daniel capítulo 8, 12, é dito também de que ele deitaria por terra a verdade, e o que ele fez prosperaria. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, lançou por terra a verdade, e tudo que ele fez prosperou. Então, há uma previsão profética de que a lei seria mudada. Aí você pega hoje o catecismo, com todo o carinho e respeito que a gente tem por todos os nossos queridos católicos. E aqui na página dos 10 mandamentos, 539, eu coloquei até 2 grandes interrogações.
Porque aqui já desapareceu o segundo mandamento, que proíbe adorar a imagem de escultura, e trocaram o sábado pelo domingo. Como tiraram o segundo mandamento, que proibia adorar a imagem de escultura, ficaram com 9. Aí tiveram que dividir o 10º mandamento da lei de Deus em 2, para voltar a ter 10. E aí você pode conferir o catecismo com aquilo que está escrito em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17. Então essa mudança, essa tentativa, ela já estava profetizada em Daniel. Agora, por que o diabo ataca de forma especial o segundo mandamento, que fala sobre adoração, e o 4º mandamento, que fala sobre o Deus Criador? É porque o diabo sempre quis ser adorado. Ele foi expulso do céu porque ele cobiçou a posição de Deus. Na tentação do deserto lá, a última tentação e a mais forte foi: se você se prostrar e me adorar, eu te darei os reis da terra. O diabo sempre quis ser adorado. E porque ele sempre quis ser adorado, o mandamento que ensina que Deus é o Criador e que por isso ele deve ser adorado é odiado pelo diabo. É por isso que ele trabalha para tirar da lei o sábado, porque é o único mandamento que aponta que Deus é o Criador e por isso nós devemos adorá-lo, porque ele é o nosso Criador. Então, queridos amigos que estão nos assistindo, esse bate-papo está acontecendo porque nós temos uma preocupação sincera que vocês conheçam talvez algo da Bíblia que vocês não conheciam ainda. Que você se pergunte por que as coisas estão como estão. Por que o sábado foi tirado do catecismo? Por que o mandamento que proíbe adorar a imagem de escultura foi tirado do catecismo? Por que isso está acontecendo? É porque o diabo não quer que Deus seja adorado. Ele quer ser adorado no lugar de Deus.